A Rádio Atlan apresenta Acompanhando o Mundo, um observatório global. Apresentação, Jean Val Elan. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da Rádio Atlan, ao nosso programa Acompanhando o Mundo, cujo objetivo é o de semear reflexões atualizadas sobre o que se passa em diversos contextos da vida humana no nosso cansado e ainda belo planeta. Hoje, é nossa pretensão refletir sobre a luta que o Papa Francisco vem travando, perigosa e solitariamente, no âmbito do Vaticano, contra a Cúria Romana, contra os desmandos que, ao longo dos séculos, foram se acumulando e se transformaram em vícios. E Francisco, pelo menos, teve e está tendo a coragem de, usando uma expressão não muito elegante, mas de escancarar o tamanho do problema que aflige os católicos que procuram honrar a sua fé da forma mais bela possível, ou da forma que lhes é possível honrá-la. Afinal, se dizer seguidor de Jesus, de Buda, de Maomé, pressupõe uma honestidade de princípios e de propósitos que dificilmente se observa na prática desses seguidores. Na prédica, nós até que observamos os discursos e muitos se deixam facilmente enganar por belas palavras. Mas na prática, na leitura dos fatos que todo ser humano, penso eu, deve fazer antes de avaliar qualquer aspecto da vida, qualquer atitude de alguém, qualquer atividade de uma figura pública, nós jamais devemos abrir mão de tentar nos informar e fazer então a leitura dos fatos que temos para possuirmos uma atitude crítica em relação ao que buscamos compreender. Nesse sentido, a prática dos seguidores desses deuses ou semideuses que estão por trás das religiões terrenas deixa muito a desejar. E Francisco é uma rara e honrosa exceção a essa regra, pois que mesmo alguém do meu tamanho, discordando da sua prédica muito ortodoxa, no sentido de ainda abraçar valores ultrapassados de uma teologia católica que já não encontra lugar no mundo em muitas de suas afirmações, em muitos de seus dogmas, ainda assim, a prática de Francisco e sua prédica política são formidáveis. São atitudes singulares, nunca vistas no âmbito de um Vaticano, e é nesse sentido que o programa Acompanhando o Mundo pretende desenvolver essa abordagem. Essa história toda
começa não necessariamente no pontificado de Francisco, penso eu, mas sim ainda no pontificado de Bento XVI, porque foi durante ainda o pontificado de Bento XVI que ocorreu um vazamento de informações da Cúria Romana, ou sobre a Cúria Romana, expondo clara e objetivamente os desmandos de muitos cardeais que estavam insatisfeitos com as negociações, as atitudes que Bento XVI estava tentando fazer. E o fato é que os jogos de intriga, a má gestão dos recursos financeiros que Bento XVI percebeu, associados à sua idade avançada, fez dele aparentemente uma vítima fácil, pois que ele foi derrotado pelos fatos. Ele não tinha como controlar mais a máquina romana, e ele deixou absolutamente claro isso. Mas Bento XVI fez da sua queda o melhor passo de dança que eu já vi alguém fazer. Ele transformou uma queda, transformou uma derrota numa grande vitória, quando conseguiu, com sua atitude, surpreender os cardeais viciados nesses jogos de poder lá na Cúria, e que se locupletam de muitas coisas e de modo criminoso, pois se aproveitam da fé simples dos católicos que fazem donativos. E o fato é que Bento XVI conseguiu fazer do seu sucessor a pior opção possível para os cardeais corruptos, pois que colocou lá um homem que assumiu o título de Papa como sendo Francisco, pois sua origem jesuítica, o jesuitismo que está no seu psiquismo, honra por demais a nobreza de princípios e de propósitos do chamado São Francisco de Assis, dentre outros aspectos, e o Papa Francisco, como Bento XVI, eles podem ter defeitos, mas não são homens corruptos. Bento XVI ainda se enquadrou em todos os rituais, nas liturgias e nos hábitos do papado, desde o fato de usar um sapato Prada de cor vermelha, pois que assim a liturgia católica o obrigava, ainda que um sapatinho daquele custasse uns bons milhares de euros. Mas Francisco nem a isso se permitia, como jamais se permitiu, e continuou usando o seu surrado sapato, como ele mesmo deixa transparecer a cada passo que dá e que é filmado pelos fotógrafos que não o deixam em paz. O fato é que Francisco assumiu o pontificado e fez absoluta questão de, enquanto os cardeais, os ministros da igreja, o primeiro time da igreja, viviam e vivem em apartamentos de 400, 500, até 700 metros quadrados, Francisco nem aceitou o quarto dos papas anteriores, continuou morando em um quartinho reformado com 50 metros quadrados.
deixou de lado todo o preciosismo, vamos assim dizer, da liturgia. Ele se veste da forma mais simples, ele dispensa toda aquela coisa que os papas anteriores usavam para significar poder. O fato é que o peso do ouro que muitos de nós humanos usamos sobre o nosso corpo, seja na forma de colares, de anéis, braceletes, pulseiras, sei lá mais o que, relógios, etc. e tal. Francisco não usou nada disso, os papas anteriores foram obrigados a usar anéis, etc. e tal. Esse homem simples na sua postura, mas profundo e com raízes divinamente fincadas naquilo que eu chamo de honestidade, de princípios e de propósitos, que é o que define o ser humano para mim na sua essência, esse homem iniciou o seu pontificado e, obviamente, é difícil até aceitar o fato de que ele ainda está vivo, pois que João Paulo I, por muito menos do que Francisco pretendeu fazer, ele não conseguiu concluir um mês de mandato, pois só pelo fato de ter anunciado que iria fazer modificação na diretoria do Banco Ambrosiano e de ter sondado nomes, ele foi literalmente assassinado no âmbito do Vaticano. Livros em demasia existem a respeito disso. Os fatos aí estão, basta fazer a leitura dos mesmos. Isso já é aceito por todas as correntes de opinião pública, inclusive italianas, não há dúvida nenhuma disso. A própria maneira como a polícia interna do Vaticano conduzia os fatos, impedindo a polícia italiana de verificar, ou seja, há todo um conjunto de indícios e de fatos que falam por eles mesmos. Não vamos aqui aprofundar essa questão, mas o espantoso é Francisco ainda estar vivo, cercado pelos mesmíssimos inimigos que eram de Bento XVI, que foram as mesmíssimas forças que deram fim a João Paulo I. João Paulo II sobreviveu o tempo inteiro porque foi, entre aspas, um herói do catolicismo em termos midiáticos, e Bento XVI o ajudou no que pôde, como sendo um dos seus principais ministros, mas as forças que hoje ameaçam Francisco são as mesmíssimas que vêm atuando desde a morte de João Paulo I. E qual o problema dessa história toda? O problema é que, se Bento XVI não resistiu ao vazamento de informações que provocaram escândalos, morte inclusive de pessoas, quando ele era ainda Papa, Francisco está suportando a um outro vazamento, a um novo vazamento que surgiu já no seu pontificado, que vem se desenvolvendo ao longo dos anos 2013, 2014 e 2015. Salvo engano, Bento XVI renunciou no mês de fevereiro de 2013. O fato é que essas forças que combatem ferozmente ao saneamento, as mudanças que Francisco já fez e outras tantas que ele tenta fazer no Vaticano, de modo incrível porque parece filme, mas o cofre papal foi arrombado e muitas notícias foram vazadas
há cerca de 2 meses atrás, e 2 livros surgiram na Itália. Um cujo nome que foi dado ao mesmo é Via Crucis, como se mostrando a Via Crucis de Francisco no meio de lobos sedentos por dinheiro, por poder, e esses lobos são os cardeais da Cúria Romana. E o outro é Avareza, ou Avarízia. Esse é o título do segundo livro, e nesses 2 livros, um sem número de podridões desses cardeais, das brigas internas, dos jogos de poder da Cúria Romana, uma própria descrição dos desmandos da Cúria Romana, foram então expostos e bravamente Francisco vem se mantendo no poder, ainda com os boatos que inventaram na época, de que ele estaria doente, com a doença terminal no cérebro, etc. e tal. Ou seja, a turma que estava tentando matá-lo, como até agora não conseguiu, e torçamos para que não, mas inventou um jeito de fazer isso, pelo menos através de um boato. E o Vaticano é talvez a maior central de boatos que exista no mundo. A família inglesa, a família royal inglesa é só a segunda, em termos de âmbitos, em termos de fontes de fofoca. Assim, no âmbito das fofocas, esses 2 livros, Via Crucis e Avareza, ou Avarízia, estão pontuando as manchetes dos últimos tempos. E o que dizem essas manchetes? Que Bento XVI, que era um pastor cercado por lobos, e esses lobos agora estão sedentos por Francisco, que ele não deverá resistir a tamanha saciedade, a tamanha sede, a tamanha volúpia corrupta dos cardeais romanos por poder e dinheiro. O fato é que, na hora em que você percebe que o Vaticano tem cerca de 4 bilhões de euros, somente em imóveis, só em Roma e nos arredores de Roma, você fica se perguntando como é que algo tão... Isso sem contar com todas as demais posses, terras e palácios e catedrais que existem no mundo, que é do Vaticano. Isso é só lá. Como é que algo tão grandioso assim pode tratar de algo tão simples que é a fé das pessoas, mas tem funcionado durante esses 1.600 anos em que o papado foi oficialmente estabelecido desde o tempo do bispo romano chamado Dámaso, no século IV depois de Cristo. Quando você começa a ler esses livros, aí você se defronta com o desvio de fundos do Hospital do Menino Jesus. Olhem bem, do Hospital do Menino Jesus, lá na Itália, recebe donativos de muitas famílias, de muitas pessoas. Sabem onde é que os donativos do Hospital Menino de Jesus foram parar? Ninguém sabe. Provavelmente na reforma de 3 ou 4 grandes apartamentos dos cardeais.
o óbolo de São Pedro, que é exatamente... Os nomes são bonitos, mas o óbolo de São Pedro, a igreja trata essas coisas como sendo sagrado, então aos nossos ouvidos parece algo muito importante. Os recursos do óbolo de São Pedro, que representam exatamente a doação de fiéis católicos do mundo inteiro, que uma parte fica nas paróquias, outra vai para Roma, para as dioceses, depois para Roma. Pois muito bem, esse fundo sumiu. Só o cardeal Tarcísio, que é talvez o maior adversário de Francisco, né? O senhor Tarcísio Bertone, ele mora num apartamentozinho de 600 e poucos, 700 metros quadrados, e a reforma custou uns 280, 300 mil euros, reforma do piso. Isso é o que mostra a imprensa italiana. E os recursos teriam vindo do óbolo de São Pedro. A pergunta é: quantos católicos do mundo sabem que seu dinheiro está sendo dado para mudar o piso de um cardeal que tem fama de bandido, que age como bandido, que o próprio Papa Francisco já disse que o demônio estava atuando entre os cardeais de Roma, se referindo a Tarcísio Bertone? O rapaz continua cardeal, continua morando num superpalácio, continua exercendo. Como é que nós, seres humanos, na nossa pequenez, com a nossa nobreza de princípios e de propósitos, como é que a gente pode lidar com questões tão absurdas e distantes do senso comum ou do nosso cotidiano? É esse o escândalo que esses dois livros estão produzindo, no sentido de bater na cara das pessoas que ingenuamente sustentam todo esse processo. Antes as pessoas davam esses donativos à igreja, comprando a indulgência, com medo do demônio. Muitos ainda fazem isso, a indulgência ainda existe. Mas a maioria do que vai para o óbolo de São Pedro é da inocência, é da boa-fé, é dos princípios nobres, dos propósitos das pessoas. E a turma, o primeiro time de ministros da Igreja Católica age desse jeito. Os livros têm escancarado também o absurdo e absoluto descontrole de uma série de lojas que o Vaticano tem, que são livres de impostos, desde tabacaria, posto de gasolina. É uma série de lojas que os funcionários, os padres, os cardeais do Vaticano se utilizam disso para comprar as suas necessidades. E atentem bem para o fato: tabacaria. Mas assim, o rombo nessas lojas passa dos milhões de euros. São lojas que obviamente não têm como dar lucro porque não cobram impostos, e parece que o fiado, conhece essa expressão brasileira? O fiado é grande, ou seja, a turma compra e não paga. Mas uma das coisas mais fantásticas, no sentido do absurdo que eu acho em toda essa história, é a grana que rola, sem ser contabilizada, em torno dos possíveis candidatos a santos na Igreja Católica. É algo fantástico. A imprensa portuguesa, há um tempo atrás, estava revelando eu estava por lá, eu li uma entrevista de um cardeal australiano, George Pell,
fato é que o Papa, em tendo recebido uma denúncia com duas dezenas de páginas sobre os gastos do famoso cardeal Pell, que havia sido exatamente o homem que ele escolhera para liderar a nova Secretaria de Assuntos Econômicos da Santa Sé, qual não foi a surpresa ao perceber que todo um montante de valores que se conta aos milhões de euros, jamais contabilizados em qualquer tipo de página, trafega informalmente, passeiam informalmente, de mão em mão, no âmbito da Cúria, para, entre aspas, ajeitar a negociação de nomes de possíveis candidatos a se tornarem futuros santos. O que dizer de um escândalo dessas proporções? A pergunta é tão estranha. Que pergunta? O fato de aqui no Brasil não se falar muito sobre isso. Na época em que isso surgiu pela primeira vez, eu, no meu hábito de acompanhar o mundo, eu colecionei tudo que julguei ser importante em termos de mídia escrita formalmente aqui no Brasil, me refiro a jornais e revistas, e também a mídia da internet, na sua parte formal e informal. E olha, uma coisa eu devo dizer para vocês. A mídia brasileira está muito aquém no sentido da busca, da coleta de informações do que se pode ver em jornais e revistas portugueses, espanhóis e italianos. Não é só sobre esse assunto do Papa. Não, eu venho notando isso ao longo dos anos. As coisas por aqui são meio que esquisitas. Algumas notícias que atrapalham ao interesse de algumas organizações de informação, alguns monopólios informativos que, entre aspas, existem. Entre aspas aí, porque estamos falando de oligopólio mesmo, em vez de monopólio, já que as manchetes são as mesmas em quase todo canto. É como se houvesse um controle global vindo de uma fonte única de informação e o que não está dito nesse contexto parece que não aconteceu ou não é verdade. E só é verdade o que é dito através desse contexto e o que é dito através desse contexto às vezes ou quase sempre não tem profundidade. Mas assim, até onde o nosso herói, até onde o nosso Dom Quixote solitário irá na sua insistente tentativa de fazer do Vaticano realmente uma organização que tenha um mínimo de condições em termos de dignidade operacional, de dignidade de gestão, de cuidar, entre aspas, das coisas do céu aqui na Terra. Para finalizar nossa reflexão em torno das informações sobre isso, segundo o que eu copiei de uma revista portuguesa chamada Visão, as 10 maiores fontes de prejuízo do Vaticano, e todas estão com saldo negativo, são a mídia, que o Vaticano gasta com jornais, com isso e com aquilo outro,
o rombo estava perto de 30 milhões de euros, números de 2010 ainda, antes mesmo de Bento XVI começar a atuar. A Secretaria da Cúria Romana, uma espécie de uma casa civil de um governo, a manutenção dos imóveis da Cúria Romana, a manutenção dos núncios apostólicos do mundo inteiro, que são as diplomacias, entre aspas, que são as relações diplomáticas que o Vaticano mantém com diversas nações do mundo, um plano de saúde, sim, um plano de saúde, com um rombo de 18 milhões de euros para todos os que fazem parte da Cúria e etc, etc. A questão da segurança papal, da segurança de cardeais, segurança disso, daquilo outro. O pagamento de salários absurdos aos próprios ministros de Estado, seja aos cardeais, a bispos, etc. e tal, da Cúria Romana. E, para não me alongar muito, vou parando por aqui, a manutenção da história, do chamado arquivo secreto do Vaticano, que tem um rombo de aproximadamente 2.800.000 euros. Mas como? Todo dia não tem filas e mais filas no Vaticano para exatamente cobrar ingresso para que as pessoas possam entrar e ver todo aquele museu formidável de coisas do passado, etc. e tal, todo aquele arquivo, o que não é secreto? Sim, tem. Mas ainda assim, com a arrecadação que ninguém sabe de quanto é, o rombo que se registrou entre os anos 2010 e 2011 acumulado foi esse que eu acabei de dizer, só nessa conta contábil. A maior denúncia que se tem nesses livros é como o Vaticano compra mal. Ou seja, algo vale X, se paga, sabe-se lá quantos, 2x, 3x. A coisa chegou num ponto que no próprio Natal, a celebração de Natal do ano passado, o Papa fez uma reunião íntima antes da reunião do Natal, dizendo para os cardeais coisas do tipo, não é para pagar. Se o Vaticano comprou, mas não tem, sabe aquela coisa que aqui no Brasil a gente chama coleta de preço, tomada de preço? Ele estava dizendo isso. Se não tiver a certeza de que foi verificado se aquele preço é razoável, não paguem, dizia o Papa. O problema é que essa reunião foi gravada. E isso também foi liberado para a imprensa. Então virou motivo de riso o modo como se descobriu da inferência do que o Papa estava dizendo nessa reunião, de como os cardeais autorizam as despesas das coisas que eles querem comprar. Em resumo, qualquer casa, qualquer família, qualquer empresa, qualquer instituição, qualquer nação tem que saber fazer contas. O Brasil, estranhamente, é um país tão fervoroso nas suas raízes religiosas que nenhuma igreja paga imposto, nenhum templo paga imposto, nada paga imposto se tiver a investidura de qualquer preceito religioso. Eu já nem discuto se isso deve ser assim ou não. Cada um pense o que quiser. No momento, todo mundo é livre. Ninguém paga nada.
Mas será que nós, entre aspas, seres humanos, não vemos que as pessoas, as elites por trás dessas religiões estão cada vez mais ricas? Pense um pouco. Voltaremos a seguir. Olá, estamos de volta com o programa Acompanhando o Mundo, hoje refletindo um pouco sobre a luta do Papa Francisco por entre os desmandos dos cardeais da Cúria Romana no mau uso que fazem dos recursos que os fiéis do mundo inteiro arrecadam ingenuamente, mas com a melhor das intenções, para manter de pé e em funcionamento a estrutura do Vaticano e de todas as suas ramificações, através das dioceses, paróquias, muitas delas com importância histórica indiscutível, muitas delas sendo administradas por figuras singulares que, na sua vocação, doam de si, doam a sua vida no ministério do apostolado católico. Isso devemos aplaudir e respeitar. Mas o que estamos aqui falando é o mau uso que as elites, e aí saio do catolicismo, pois quando observo qualquer nova igreja pentecostalista que surge, ou neopentecostal, quando você começa a ver a riqueza excessiva dos donos dessas igrejas, dos canais de TV, eu nem sei como é que a gente pode tratar isso como sendo protestante, porque eu conheço igrejas protestantes, luteranas, fiéis aos princípios de Lutero, de Calvino, que são bem organizadas, que trabalham com a motivação do progresso dos seus fiéis, e obviamente nisso não há problema, mas que não há ostentação dos donos, não há isso. Os pastores se substituem ao longo do tempo, com dignidade, com respeito à prédica e à prática daquilo que vivem. Mas essas igrejas neopentecostais, em que o aspecto vulgar da crença em Jesus ou no Deus bíblico Javé é trabalhado em troca de milagres absurdos que não acontecem, de gotas de suor que santificam, ou gotas de suor milagrosas, ou água benta do rio tal, o pano santo não sei de quê, o crediário da felicidade eterna. Eu, sinceramente, eu olho para isso tudo com o carinho que posso. Sei que nós, seres humanos, precisamos de muitas estradas ao nosso redor, pois que muitas são as opções e cada cabeça é uma sentença. Nisso, ou sobre isso, aceito e sei que o conceito que fazemos de Deus implica em muitas formas de crença ou de busca em relação a Ele, mas o acúmulo de riqueza advinda da contribuição de fiéis, isso fere a minha sensibilidade como ser humano. Dizem que os incomodados é que devem se retirar ou calar a boca. Eu nem me retiro e nem calo a boca. No dia que esse corpo deixar de existir, obviamente, o meu psiquismo daqui sairá, mas enquanto aqui estiver, eu não me retiro, não me afasto da minha porção de cidadania planetária. Me interesso por todas as religiões, me interesso pelos meus irmãos de espécie, e nem me retiro e nem calo a boca, e acho que nós deveríamos refletir mais profundamente a respeito dessas igrejas e criar
um divisor de águas, no sentido de não chamar isso de protestante, não chamar esse tipo de prédica e de prática como sendo vinda do protestantismo ou do próprio Jesus. Que cada um faça o que quiser, arrecade o que quiser, que arrecade mundos e fundos em nome de Jesus, de Deus, cada um faça o que quiser. Mas eu, particularmente, não reconheço nessa forma neopentecostalista de expressar o seu sentimento religioso. Eu tenho até dificuldade de usar o nome religioso aqui, tão feio eu acho o modo como esses meus irmãos e irmãs de espécie agem. Óbvio, sei que há muita gente que acha, não é nem feio, é horroroso o modo como eu ajo, porque me pretendo manter com a mente livre para falar sobre tudo o que me importa, refletir sobre aquilo que me interessa, e isso incomoda, e sei que não sou bem visto, não há problema. Ainda assim defendo aberta e claramente o direito dessas pessoas me criticarem, recebo críticas e procuro delas retirar o que posso para me melhorar como ser humano. Daquelas que não vejo como retirar nada positivo, relego a uma espécie de coleção de críticas que infelizmente não pude delas tirar bom proveito. Mas o fato é que me causa sim espécie. Me sinto mal num mundo tão miserável como a Terra, vendo irmãos, irmãs de espécie retirado pouco do que já tem, algo para dar a religiões, e essas religiões tratarem tão mal assim esses fundos, tratarem de forma tão desonesta essas questões todas que envolvem a fé. Infelizmente, a Igreja Católica, que no passado já foi criticada por Lutero por estabelecer mecanismos criminosos para gerar terror nas pessoas e, com base nesse terror, obrigá-las a se confessar e, com base na confissão, obrigá-las a comprar indulgências para que os seus pecados ditos na confissão pudessem ser perdoados, para que assim pudessem entrar no céu após a morte. Ou seja, essa teologia criada envolvendo confissão obrigatória, os livros das taxas da Sagrada Chancelaria Apostólica Romana, criada exatamente para viabilizar o caixa da Igreja. Esse tipo de coisa não dá para se aplaudir, ainda que cometida séculos atrás. Mas você vê em plena modernidade, século XXI, essas informações que esses dois livros, produzidos a partir das informações vazadas por pessoas próximas ao Papa Francisco, inclusive há pessoas presas por causa disso, realmente não dá para aplaudir. Eu estou juntando nessa abordagem os excessos da Igreja Católica e das igrejas neopentecostalistas como exemplo, apenas para que a gente reflita que nós, seres humanos, aqueles voltados para a atitude religiosa, podem viver as suas religiões da forma mais bela possível, sem toda essa feiura. Podem sim dar donativos, pagar dízimo, cada um faça o que sua consciência manda. Mas não fiquem cegos, não deixem de observar os excessos, porque nós é que precisamos, aqui na Terra, agir
no sentido de nobilitar a vida, nobilitar a existência. Nós não precisamos de super-homens, super-mulheres, super-padres, super-pastores, super-médiuns. Nós não precisamos de super-coisa nenhuma. Nós precisamos é que cada um de nós possa se transformar, sim, em agentes do bem, agentes da vida, em instrumentos da mudança que a gente quer ver no mundo, como dizia o Mahatma Gandhi. Se você quer que o mundo se transforme, seja você um agente dessa transformação. Mas você tem que ser agente dessa transformação, dando exemplo na sua prédica e na sua prática. A coerência dessa atitude cidadã é que revela a beleza da luz, ou a ausência desta, na consciência individual de quem está vivendo na Terra. E não dá para ver luz, e nem muito menos coerência, em homens e mulheres gananciosos, cuja busca por poder, dinheiro e prestígio não vê limites, que enganam as pessoas de forma programada. Eu não conheço ninguém que erre mais do que eu, mas pelo menos, na hora em que a morte me abraçar, e já abraçou esse corpo 2 vezes, e eu também me abracei com ela com o amor que pude, mas parece que foi só hora de namoro e noivado, o casamento com a morte ainda não se estabeleceu, mas no dia que esse casamento se der, eu espero me entregar com a alma limpa no sentido de jamais ter procurado convencer alguém de qualquer coisa, ou de ter dito que eu sabia da verdade, que eu falo a verdade, e que eu sou isso ou aquilo. Não dá para ser. A única coisa que eu digo que eu sei que sou é um homem pequeno, cheio de defeitos, que me equivoco bastante, mas que ainda assim sou meio que forçado, não é nem porque eu queira, sou meio que forçado a conviver com certas situações que me levam a fazer o que faço. Não abro mão da responsabilidade ainda que eu faça o que faço, movido por certas circunstâncias. Mas a responsabilidade é minha. Mas morro, entre aspas, com absoluta tranquilidade moral de nunca ter tentado convencer ninguém de nada. E me espanta ver como as pessoas se desejam ser convencidas de alguma coisa. Nós é que devemos, cada um, acender a luz da própria alma e com o nosso tirocínio, com o nosso senso crítico, com a nossa razão filosófica, tentar contribuir para o mundo que a gente vive. E vejo, sim, no Papa Francisco, no homem Francisco, um exemplo maravilhoso, ainda que não concorde com tudo que ele fala, ainda que discorde do seu profundo vício teológico por coisas ortodoxas, como eu já disse no início do programa de hoje, das quais procuro me manter apartado, por até julgar já ultrapassadas em termos de dogmas. Mas respeito, admiro e torço como ser humano, e mesmo oro do meu modo para que ele, Francisco, consiga sobreexistir o tempo que ele puder no comando desse processo. Que processo? De ajeitar a Igreja Católica? Esse é um aspecto menor. O grande processo que eu vejo em Francisco é o exemplo que ele dá para todas as pessoas do mundo. Na sua luta, sim, no âmbito do catolicismo, mas aí entra aquela história. Eu sempre me lembro das conversas que eu tinha com minha mãe antes dela ir para a espiritualidade. Minha mãe foi alguém muito católica, e a gente conversava e eu dizia: mãe, a única coisa que eu posso lhe dizer é: seja a católica mais bela que você puder ser. E exatamente eu vejo em Francisco isso, o católico mais belo que eu já vi, pela sua honestidade de princípios, de propósitos, pelo modo como ele vive a sua fé, e na função de Papa, pela maneira como ele tem se comportado, tem se portado, as posturas que ele assume são magníficas. Né? Se dizer um homem pequeno, ainda que investido da condição de Papa,
pondo por terra uma infalibilidade papal que muitos papas dela se aproveitaram para poder punir, condenar pessoas à morte, isso, aquilo, outro, e ele abrir mão disso num sopro, se dizendo um homem menor, falível. Isso é fantástico. Somente isso já teria valido a sua passagem pelo pontificado. Mas ele fez muito mais que isso. E eu espero, como cidadão planetário, que ele consiga fazer mais ainda. Contudo, o seu exemplo como homem, o seu exemplo como cidadão, o seu exemplo como católico, já me enchem o coração, já me enchem a sensibilidade com os melhores sentimentos, com os melhores pensamentos de reconhecimento e de aplauso à sua atitude. E espero que ele consiga seguir adiante. Portanto, esse Acompanhando o Mundo se encerra por aqui, nessa nossa tentativa de, em observando as fragilidades da Igreja Católica, ressaltar as qualidades singulares desse homem, do Papa Francisco, que vem lutando pelo que eu chamo de belo, ele que vem lutando por aquilo que todos nós, amantes da beleza da vida e da existência, sabemos que ele, com a luz pessoal da sua própria consciência, vem procurando acender pequenas luzes no catolicismo, grandes luzes no catolicismo, para que a estrada do ser humano, na busca da verdade, fique cada vez mais iluminada. Então, deixo vocês com essa tentativa de homenagear Francisco e de comentar as coisas do mundo. Espero que o programa possa ter sido útil de alguma forma e até o nosso próximo Acompanhando o Mundo. Grande abraço. Você ouviu Acompanhando o Mundo, um observatório global. Apresentação Jean Val Elan.